Olá, queridos alunos. Esse vídeo, na verdade, não é de um assunto específico de biologia. É um vídeo que nós vamos abordar vários assuntos de biologia. Ele é baseado no livro de Lee Margulis, que é uma das autoras mais citadas em provas de vestibular, extremamente citada, porque escreveu livros de divulgação científica maravilhosos, são livros incríveis, e você com certeza já deve ter feito aí alguma questão de vestibular com textos de Lee Margulis. Esse livro que eu vou tratar aqui dela é um livro chamado Planeta Simbiótico. Eu li esse livro e fiz o seguinte, eu peguei trechos dele e montei uma apostila. Então, vamos às instruções antes de começar a aula. Você deve entrar no meu site. Qual é o site? Está aqui o endereço embaixo, profdorival.com.br, veja que é um nome bem criativo, profdorival.com.br, você vai entrar no site, vai ver essa imagem. Bom, se você olhar ali em cima, tem um item ali chamado Cursos Online. Então você vai clicar ali, ó, bem visível, você vai clicar ali onde está Cursos Online. Quando você clicar em Cursos Online, vai aparecer essa tela. Então veja que nessa tela está escrito ali, materiais para baixar. Aí tem o Planeta Simbiótico. Baixe o texto aqui. Cliquem aqui que você vai baixar a apostila referente a essa aula. Então, quando você clicar em aqui, você vai ter acesso à apostila referente a essa aula. Tudo bem? Então, para acompanhar essa aula, baixe essa apostila. Vá, dá um pause aí no vídeo. Pare o vídeo agora. Dê um pause. Vá para o meu site, baixe a apostila. Depois volte aqui. Tudo bem? Vamos começar então. Eu vou começar a abordar os textos que eu selecionei desse livro e que vão, a gente vai falar de vírus, a gente vai falar de bactéria, nós vamos falar de origem da vida, nós vamos falar de evolução, nós vamos falar de ecologia, nós vamos fazer uma viagem dentro da biologia. É um negócio muito bonito. Não é um vídeo curto, você não precisa ver todo de vez, se quiser parar, ver depois, não tem problema, porque não vai ser um vídeo curto, mas eu acho isso aqui interessantíssimo. Primeiro que os livros dela são incríveis. E eu fiz aqui de uma maneira que fique agradável para você. Eu acho isso aqui interessantíssimo. É de arrepiar Tony Ramos. Então, vamos em frente, começar a análise desse livro aqui, ó. O Planeta Simbiótico. Está aqui a capa dele. A autora é essa, Lee Margulis. Infelizmente, faleceu há uns, talvez, entre 5 a 10 anos, né? O tempo passa tão rápido que às vezes a gente se perde um pouquinho. Mas ela, infelizmente, já faleceu, faz uma grande falta. Se tem algum livro dela no Brasil que eu não li, é porque eu não sei que o livro existe. Porque os livros dela são fantásticos, quem faz biologia tem a obrigação de ler. Tudo bem? Vamos começar a analisar o livro dela então, com a apostilinha que já está na sua mão? Vamos lá, vamos começar por esse trecho. A simbiose é simplesmente a convivência com contato físico de organismos de espécies diferentes. Então, ela está definindo primeiro o que é simbiose, ela definiu dessa maneira, essa interação com contato físico entre espécies diferentes, né? O mutualismo, por exemplo, seria uma forma de simbiose. Bom, ela segue em frente, ela que é autora da tese da simbiogênese, uma grande defensora da simbiogênese, ela então vai colocar assim: a simbiogênese, um termo evolutivo, refere-se à origem de novos tecidos, órgãos ou organismos e até espécies, por meio da simbiose permanente ou de longo prazo. Aqui a coisa começa a ficar interessante. O que ela propôs é que espécies diferentes podem passar a conviver com esse contato físico que eu falei, mas isso ir se aprofundando a um ponto que deixem de ser espécies diferentes e se tornem uma só estrutura. Entende? Essa simbiose, essa associação das duas espécies, chega a um ponto de você não diferenciar mais uma espécie da outra. As duas deram origem a uma terceira espécie, ou uma se transformou numa estrutura da outra espécie. Nós vamos ver isso. É isso que é a simbiogênese. A noção de que as células de animais e plantas tiveram origem por meio da simbiose não é mais motivo de controvérsia. Realmente não é mais. Ela foi uma grande defensora dessa tese que hoje é muito consolidada. O que ela está falando aí é do surgimento de organelas chamadas de mitocôndrias e cloroplastos. O que hoje você tem nas suas células, chamado de mitocôndria, no passado eram bactérias que viviam livres. O que as células vegetais têm com o nome de cloroplasto eram cianobactérias que viviam livres. Mitocôndrias e cloroplastos eram seres vivos independentes,
que passaram a viver dentro de células eucariontes e deram origem a novas organelas. Vamos dar uma olhada na origem da mitocôndria. Veja bem, suponha você que eu tenho aqui uma bactéria e que essa bactéria faça a respiração aeróbica, que é aquela respiração que consome oxigênio. Se ela faz a respiração aeróbica, ela pega a glicose, quebra até piruvato, naquele mecanismo chamado glicólise. O piruvato é convertido em acetil-CoA e ela realiza o ciclo de Krebs. Note, porque esse é um erro comum dos alunos. Bactérias são procariontes. Bactérias que fazem a respiração aeróbica não têm mitocôndria. Isso não está acontecendo dentro de uma mitocôndria. Isso está acontecendo no citosol da bactéria. Bactéria é procarionte, ela não tem mitocôndria. Bom, tem aí a glicólise e o ciclo de Krebs. E a cadeia respiratória? A bactéria não tem mitocôndria. Onde ocorre a cadeia respiratória na bactéria? Na sua membrana plasmática. Ali vai estar a cadeia respiratória. Então, a bactéria faz uma respiração aeróbica assim. O que foi que aconteceu durante a evolução? Eu tenho aqui a bactéria em cinza e em amarelo uma célula eucarionte. Só que essas células eucariontes, inicialmente, não faziam a respiração aeróbica. O que aconteceu é que bactérias passaram a viver dentro da célula eucarionte. Olha a simbiose aí. Duas espécies diferentes vivendo com contato físico permanente. Isso evoluiu de forma que o que era uma bactéria dentro de uma célula eucarionte, hoje é o que nós chamamos de mitocôndria. Quer ver como isso faz sentido? Vai fazer mais sentido agora para você. Vocês aprendem que as mitocôndrias fazem um ciclo de Krebs dentro delas, na matriz mitocondrial. É aqui, ó o ciclo de Krebs. Ele vai acontecer na matriz mitocondrial, dentro da mitocôndria. Mas eu acabei de mostrar para vocês que na bactéria aeróbica, o ciclo de Krebs ocorre dentro delas, no citosol. Eu mostrei para vocês onde ocorre a cadeia respiratória na bactéria. Mas onde é que ocorre a cadeia respiratória na mitocôndria? Na mitocôndria, ela ocorre na membrana interna, nas chamadas cristas mitocondriais. Sabe por que a cadeia respiratória ocorre na membrana interna da mitocôndria? Porque o que hoje você chama de membrana interna da mitocôndria, no passado era a membrana plasmática da bactéria. A bactéria faz a cadeia respiratória na sua membrana plasmática. Essa bactéria se converteu no que hoje é a mitocôndria. Então, hoje a mitocôndria faz a cadeia respiratória na sua membrana interna, que é homóloga à membrana plasmática da bactéria. E por que é que uma mitocôndria, por que é que um cloroplasto tem duas membranas? Veja, o que hoje é a membrana externa da mitocôndria, no passado foi a membrana plasmática da célula eucarionte que envolveu a bactéria. Quando a bactéria ou a cianobactéria entrou na célula eucarionte, ela foi envolvida pela membrana plasmática da célula eucarionte. Então, uma mitocôndria tem duas membranas porque a membrana interna corresponde ao que era a membrana plasmática da bactéria. E a membrana externa da mitocôndria compreende o que era a membrana plasmática da célula eucarionte. Então, veja como as coisas começam a fazer sentido. Como disse Dobzhansky, na biologia nada faz sentido se não for à luz da evolução. Então, quais são as evidências dessa endossimbiose? Quais são as evidências de que mitocôndrias e cloroplastos eram seres vivos independentes e que, por simbiose, se converteram em organelas de células eucariontes? Veja que mitocôndrias e cloroplastos possuem DNA próprio. Na célula eucarionte, você encontra DNA, tem três opções. Você tem DNA no núcleo, tem DNA na mitocôndria e tem DNA no cloroplasto. Mitocôndria e cloroplasto têm DNA próprio porque eles eram células inteiras, independentes. Eles também têm ribossomos e capacidade de síntese proteica. Como é que essas organelas podem ser capazes disso? Porque no passado elas foram células inteiras, independentes. Tudo bem? Ora, mas tem uma outra questão importante. O DNA é circular. Eu disse que mitocôndria e cloroplasto tem DNA, mas não é um DNA qualquer, é um DNA circular assim, ó. É uma dupla hélice que fecha um círculo. Pessoal, só quem tem DNA circular ou é procarionte, ou é mitocôndria, ou é cloroplasto.
Só eles têm DNA circular. Então, o fato de mitocôndrias e cloroplasto terem DNA chama atenção. O fato desse DNA ser circular, ai meu Deus do céu, é igual ao DNA de procarionte. É um forte sinal de que essas organelas vieram de seres procariontes. E, além disso, mitocôndria e cloroplasto têm capacidade de reprodução. Veja bem, uma célula vem da divisão de outra, então ela nasce pequenininha. Com o tempo ela ganha massa e vai crescendo, aumentando de tamanho. Uma célula pode sintetizar retículo, uma célula pode sintetizar Golgi, uma célula faz o seu lisossomo, mas uma célula não fabrica mitocôndria. Uma célula não fabrica cloroplasto. Uma mitocôndria sempre vem de outra. Um cloroplasto sempre vem de outro. Eles se reproduzem dentro da célula. Mais um sinal claríssimo de que eles eram células livres, independentes. O que mais? Já abordamos isso, mas o fato de serem organelas envolvidas por duas membranas também é um sinal de que houve uma endossimbiose, de que foram organismos que entraram em outros. No caso, uma célula procarionte entrando numa célula eucarionte. Então, esse livro, O Planeta Simbiótico, vai abordar a importância desses mecanismos de simbiose na evolução da vida. Tudo bem? Só um minutinho. Isso aqui é Coca-Cola, viu, crianças? Não façam isso, tá? Não sigam o meu exemplo. Vamos lá. Ela, então, agora aborda o conceito de espécie. O conceito mais usado na biologia por espécie é aquele, né, de Ernest Mayr. São da mesma espécie organismos potencialmente intercruzantes e que produzem descendentes saudáveis e férteis. Então, são da mesma espécie aqueles que podem cruzar e que desse cruzamento podem vir, então, descendentes saudáveis e férteis. Esses serão da mesma espécie. Aileen Margulis escreve assim: as bactérias não têm espécies. Não existiam espécies antes que as bactérias se juntassem para formar células maiores, incluindo os ancestrais de plantas e animais. Como assim bactéria não tem espécie? A Escherichia coli não é uma espécie, a salmonella. Veja, o que ela quer dizer é que bactérias não se enquadram nesse conceito clássico de espécie que eu acabei de dizer. Vamos repetir? São da mesma espécie indivíduos potencialmente intercruzantes e que produzem descendentes saudáveis e férteis. Por que bactéria não se enquadra nisso? Bactéria não faz sexo, não cruza? Até faz. Vamos dar uma olhada. Bactéria vai fazer sexo de 3 maneiras diferentes. Ela não é muito criativa. Ela só faz sexo de 3 maneiras diferentes. Primeira possibilidade, a conjugação. Na conjugação, tem uma bactéria que tem um plasmídio F. Plasmídio é um DNA circular menor. O DNA circular maior aí da figura é o cromossomo dela, tá? O DNA circular menor vai ser o plasmídio. Quem tem o plasmídio F é chamada de F+, ou macho. Quem não tem, F- ou fêmea. O plasmídio F habilita a bactéria a construir uma projeção chamada de pile, ou pelo sexual. O pile, então, conecta uma bactéria na outra. Uma vez que elas foram conectadas pelo pile, elas constroem uma ponte de conjugação entre elas, e aí a F+, passa uma cópia do seu plasmídio para F-. Resultado disso, no final da história, as duas serão F+, ou macho. As duas terão plasmídio F e as duas serão capazes de fazer o pile. Esse mecanismo sexual é a conjugação. Vamos ao segundo mecanismo sexual da bactéria, chamado de transformação. Na transformação, uma bactéria morre. E aí outra bactéria, que está viva ainda, consegue incorporar um pedaço do DNA da que morreu. Então, na transformação, uma bactéria morre e outra bactéria incorpora um pedaço do DNA dessa bactéria que morreu. Isso é a transformação. Vamos ao terceiro mecanismo sexual das bactérias, a transdução. Na transdução envolve um vírus que está ali amarelo. O vírus vem e vai introduzir o DNA dele dentro da bactéria. Eu estou representando o DNA do vírus da cor vermelha. Ele introduziu o DNA dele na bactéria. No ciclo viral, o vírus muitas vezes fragmenta o DNA da bactéria. Ele obtém com isso nucleotídeos para fazer cópias do DNA dele. Ele fragmenta o DNA da bactéria
E para obter nucleotídeos, para fazer cópias do DNA dele e montar novos vírus dentro da bactéria. Mas olhe com atenção. Eu disse para vocês que em vermelho eu botei o DNA do vírus. Só que tem um vírus ali dos 4 que não está com DNA em vermelho. Esse é o ponto. Às vezes ocorre um erro. E ao invés do vírus ser montado com o DNA dele, ele é montado com um pedaço do DNA da bactéria. Ele foi montado com um pedaço do DNA da bactéria. Resultado? Quando eles, então, fizerem a lise dessa bactéria, e aí, ó, repare aqui, esse é o vírus que está com o DNA da bactéria no lugar do DNA viral. Quando ele agora for infectar uma nova bactéria, ao invés de ele injetar o DNA dele, ele vai injetar o DNA da bactéria anterior. Então, note, esse vírus não só não fez mal à bactéria, como fez um favor para ela. Pegou o DNA de uma e deu para ela. Enriqueceu o material genético dela. Isso é a transdução. Na transdução, um vírus funciona como um vetor. Um vírus vai funcionar como um vetor. Ele vai transferir o DNA de uma bactéria para outra. Isso é a transdução. Tudo bem? Agora note, 3 mecanismos sexuais: conjugação, transformação e transdução. Você reparou que nos 3 não nasceu ninguém? Esse é o ponto. Sexo bacteriano não gera filhos. Ele enriquece geneticamente a bactéria, mas ele não gera filhos. Volte agora ao conceito de espécie. São da mesma espécie indivíduos potencialmente intercruzantes e que produzem descendentes saudáveis e férteis. Mas quando a bactéria faz sexo, ela não gera descendentes saudáveis e férteis. Então, como diz Margulis, bactérias não obedecem a esse conceito de espécie. E mais, espécies diferentes de bactéria podem fazer sexo entre si, mas Escherichia coli pode fazer sexo com a salmonela. Então, o conceito biológico de espécie não serve para a bactéria. Está fora, para a bactéria não serve. É isso que Margulis falou naquele texto. Tudo bem? Bom, você aproveitou e revisou aqui os mecanismos sexuais de bactérias. Vamos em frente. Ela vai dar agora um exemplo de especiação por simbiogênese. Ora, o que é especiação? Especiação é o processo de surgimento de novas espécies. Então, na especiação, nós teremos o surgimento de novas espécies. Como pode surgir uma nova espécie por simbiogênese? Vamos dar uma olhada. Numa experiência fascinante, populações de mosca de frutas, desenvolvendo-se a temperaturas cada vez mais elevadas, se tornaram geneticamente distintas. Ou seja, moscas de frutas que viveram no calor se tornaram distintas de moscas de frutas vivendo numa temperatura mais agradável. Após 2 anos mais ou menos, as moscas de linhagem quente não produziam mais prole fértil com suas irmãs de linhagem fria. Bom, se isso é verdade, então uma espécie deu origem a 2, porque as moscas de temperatura mais alta não conseguiam mais ter descendentes saudáveis e férteis com as moscas de temperatura mais agradável. Então seria como se você tivesse partido uma espécie em 2, um processo de especiação, de surgimento de uma nova espécie. Mas Eudred logo acrescentou. Veja, Eudred é um grande cientista. Depois se descobriu que isso estava relacionado a um parasita. De fato, posteriormente se descobriu que as moscas de linhagem quente não tinham uma bactéria simbiótica intracelular encontrada nas moscas de linhagem fria. Eudred não considerou esse caso como uma observação de especiação porque ele envolvia uma simbiose bacteriana. O que ela está dizendo aí é o seguinte: ele então não considerou isso uma especiação, porque ele disse, elas só não conseguem ter filhos saudáveis e férteis entre si porque uma tem um parasita e a outra não, e isso está gerando uma incompatibilidade. A crítica de Margulis é a seguinte: isso é uma especiação, porque está correto considerar que processos de simbiose geram especiação. O choque dela é dele não ter considerado isso uma especiação só porque houve um parasita, uma simbiose. Para ela, isso caracteriza, assim, especiação. Porque novas espécies podem surgir por simbiose. É isso que ela defende.
Olha bem, ele aprendera, como todos nós aprendemos, que os micróbios são germes e que onde há germes há doença, não uma nova espécie. E ele aprendera que a evolução por seleção natural ocorre pelo acúmulo gradual ao longo das eras de mutações isoladas nos genes. Na minha opinião, a simbiose como fonte de inovação evolutiva ajuda a explicar a observação do equilíbrio pontuado. O equilíbrio pontuado é uma coisa que vocês não estudam no ensino médio, mas para lhe dar uma explicação. A proposta de Darwin é que a evolução é um processo lento, mas há evidências no fósseis de algumas estruturas terem evoluído rápido. Muitas vezes os fósseis mostram uma evolução mais rápida do que é o mais convencional pelo darwinismo. O que ela está propondo é que processos de simbiose podem acelerar a evolução. É só você pensar o seguinte: surge uma célula eucarionte. Ela não faz a respiração aeróbica. Quanto tempo demoraria para comutações ao acaso sendo selecionadas, um dia essa célula eucarionte fazer a respiração aeróbica? Talvez demorasse, talvez nunca acontecesse. Agora, se uma célula eucarionte ganha de presente uma bactéria aeróbica com a tecnologia pronta e essa bactéria se transforma em mitocôndria, a evolução fica muito mais rápida. É isso que ela está dizendo. Um processo de simbiose pode fazer a evolução acelerar rapidamente. O cloroplasto não teve que surgir do zero. A célula eucarionte ganhou a fotossíntese de presente. Quando uma cianobactéria entrou na célula eucarionte, ela ganhou a tecnologia pronta. Então, processos de simbiose podem fazer a evolução ocorrer muito mais rápido do que no darwinismo clássico, com mudanças graduais. Entenderam? Muito interessante. Vamos em frente. Ela agora vai citar alguns aspectos do lamarckismo. Vamos ver que interessante isso aqui. Eu acho, o livro é fascinante, adoro esse livro. Se você não se emociona com essas coisas, é porque você é insensível. Vamos lá. Eu poderia dizer, como meus colegas franceses tantas vezes fizeram, que a simbiogênese é uma forma de neolamarquismo, novo lamarquismo. A simbiogênese é a mudança evolutiva pela herança de conjuntos de genes adquiridos. Para você entender o que ela está falando, o primeiro passo é você entender o lamarquismo. Eu juro que eu me esforcei para fazer uma girafa o mais real possível aqui. Como é que Lamarck explicaria o aumento no pescoço da girafa? Temos que ser justos com Lamarck, tá? Ele escreveu um enorme livro. Em um parágrafo, ele falou da girafa. E parece que o que todo mundo aprendeu dele foi a girafa. Parece que o homem só falou de girafa na vida e não foi assim. Mas vamos lá. Lamarck propõe que as girafas tinham um pescoço curto. Deve ter faltado uma vegetação rasteira e elas começaram a se esforçar para se alimentar da folha na copa das árvores. E nessa de se esforçar, foram esticando o pescoço e o pescoço cresceu. É isso que se chama de uso e desuso. Quanto mais eu uso um órgão, mais ele desenvolve. Quanto menos eu uso, ele atrofia. Então, no caso dele, olha aqui, ó, o pescoço da girafa teria crescido por uso e desuso. Cresceu de tanto ela esticar. Deixa eu te alertar, isso não é possível, tá, meu filho? Não tem como o pescoço crescer esticando. Inclusive, evite ficar esticando as coisas, porque ela não vai crescer. Não funciona. Mas essa é uma tese de Lamarck, de que o pescoço da girafa cresceu com a girafa esticando o pescoço. Se ele tivesse parado aí, não seria evolução, porque já lembre de uma coisa. Evolução não é uma mudança em você. Evolução é uma mudança no seu descendente. Quando seu corpo muda, isso não é evolução. Para ser evolução, tem que ter uma mudança no descendente. Se você morrer sem ter filhos, você é um fracasso evolutivo. Evolução implica em ter filhos. Então, se parasse aí, o pescoço da girafa cresceu por uso e desuso. Não seria nem evolução, mas ele dá um passo à frente. Ele então vem com a ideia de que essas características adquiridas pelo uso ou desuso são transmitidas à descendência. É a transmissão de características adquiridas. Ou seja, a girafa esticou o pescoço dela cresceu um pouco, e aí na hora de ter filho, o filho já nasceu com o pescoço maior. Essa é a tese de Lamarck, que está errada. Você tem que ter cuidado, porque tem aluno que depois que aprende Lamarck vira lamarquista, e Lamarck está errado. Tudo bem?
Tem erros nisso. Primeiro, como eu disse, o uso e desuso não funciona. Segundo, em tecidos em que ele até funciona como músculo, se você usar muito músculo, ele desenvolve. Tudo bem. Mas na hora de ter filho, um cara forte, musculoso, vai ter filho, o filho já nasce musculoso, bad boy? Não é assim. O filho nasce normal. Então, ainda que o uso e desuso funcionasse, não seria transmitida a descendência, porque para ser transmitida a descendência, teria que estar registrado nos genes. Fazer musculação não altera genes, então uma pessoa musculosa não tem filhos musculosos. Bom, essa é a tese de Lamarck, que está errada. Volto a dizer, está errada. Uso e desuso associado à transmissão de características adquiridas. Vamos voltar ao texto de Lee-Margulis. Ela fala que a simbiogênese podia ser um novo lamarquismo, uma herança de genes adquiridos, uma herança de características adquiridas. Como assim? Veja, eu tenho aqui a minha célula eucarionte em amarelo, que não faz a respiração aeróbica, e uma bactéria que faz a respiração aeróbica. A bactéria, então, entra na célula eucarionte e origina a mitocôndria. Então, agora, essa célula eucarionte adquiriu uma característica que é a mitocôndria. Essa é uma característica adquirida, já não nasceu com ela, surgiu depois. Tá, só que agora, quando essa célula eucarionte se reproduz, a descendência dela já tem mitocôndria. Então, isso é uma transmissão de característica adquirida. Entendeu? Você entendeu a ponte que ela fez entre a simbiogênese e o lamarquismo? Veja, essa célula recebeu uma característica que foi a mitocôndria. E na hora de ter filho, transmitiu essa característica. Então, ela transmitiu uma característica que ela adquiriu ao longo da vida. Ela está dizendo, nossa, isso pode ser uma forma de novo lamarquismo, neolamarquismo. De uma forma que Lamarck nunca imaginou. Tá claro? Bom, eu agora vou fazer um parênteses só para você não ficar com a informação errada. Eu expliquei a versão errada de Lamarck de como a girafa ficou com o pescoço grande. Como é que Darwin explicaria o tamanho do pescoço da girafa? Só para lhe dar a versão correta da história, tá bom? Uma pausa no livro de Lee-Margulis. Darwin diria o seguinte, assim como existem pessoas mais altas e mais baixas, devia haver girafas com pescoço mais comprido e girafas com pescoço mais curto. Só que o pescoço mais comprido daria duas vantagens à girafa. Primeira, se ela tem um pescoço maior, ela poderia se alimentar da copa das árvores, ganhando uma nova fonte de alimento. Segundo, girafa vive na África. Na África existem leões. Se a girafa tem a cabeça lá em cima, ela enxerga o leão antes de todo mundo e sai correndo antes de todo mundo. Se a girafa tem o pescoço curto, quando ela enxergar o leão, já vai ser olhos nos olhos, vai dar emoção. Então, o pescoço mais comprido na África pode dar duas vantagens à girafa. Primeira, se alimentar da copa das árvores. Segunda, enxergar o leão mais longe e correr antes de todo mundo. Isso, então, vai criar uma pressão seletiva que vai eliminando as girafas de pescoço mais curto e vai beneficiando as girafas de pescoço mais comprido, até chegar a um ponto que a girafa tem pescoço mais comprido. Toda vez que acidentalmente nasceu uma girafa de pescoço mais comprido, naquele ambiente da África isso foi favorecido. Essa é a explicação correta, tá? Foi uma pausa que eu fiz no livro, só para você não ficar com a versão incorreta de Lamarck. Vamos em frente. Seguindo no livro dela, espero que vocês estejam entendendo e principalmente gostando. O livro é interessantíssimo. A luta pela vida versus cooperação. Veja, se você pega a tese de Darwin, o que Darwin percebeu era uma competição pela vida, uma luta pela vida. Não há recursos para todo mundo e o ambiente vai selecionar o mais adaptado. Então, para Darwin, a evolução da vida passa muito pela luta, pelo sangue. Aí Lee-Margulis vem com a ideia de cooperação. Vamos dar uma olhada. Os platelmintos da espécie convoluta roscofense são todos verdes porque seus tecidos são apinhados de células platimonas. Como os vermes são transparentes, a cor verde dos platimonas, algas fotossintetizantes, aparece. Então, o que ela está dizendo é que tem uma espécie de platelminto que vive em simbiose com uma alga. Olha aí, ó, vou mostrar a imagem. Veja que esse platelminto chega a ficar verdinho. Ele é transparente, a alga vive dentro dele e faz a fotossíntese.
No que a alga faz a fotossíntese, alimenta o plateuminto. Pessoal, isso chegou a um ponto que essa espécie de plateuminto não tem mais boca. Essa espécie de plateuminto vive dos produtos da fotossíntese dessa alga. Isso é um processo de simbiogênese em andamento. Nesse caso, você ainda distingue o que é o plateuminto do que é a alga. São dois seres vivos, duas espécies vivendo juntas. Mas você ainda diferencia. Mas quem sabe chega a um ponto em que o material genético se misture e você não consiga mais distinguir quem é o plateuminto e quem é a alga. É isso que é um processo de simbiogênese. Ora, só que quando você vê isso, você vê uma outra faceta da evolução. Não é só luta pela vida, é cooperação também. O plateuminto está cooperando com a alga, dando abrigo e proteção a ela. A alga está cooperando com o plateuminto, fornecendo alimentos. Então, a simbiogênese traz para dentro da evolução a ideia também de cooperação e não só de luta pela existência, luta pela sobrevivência. Tudo bem? Vamos lá. Próximo trechinho do texto. Que a natureza seja impiedosa, displicentemente indiferente ao sofrimento individual, não exclui o fato de que a simbiose, começando com uma aliança desconfortável de formas de vida distintas, possa estar na base da origem das principais inovações evolutivas. Veja, displicentemente indiferente. A natureza não é cruel, a natureza não é moral nem imoral, ela é amoral, indiferente à moral. Ela não é boa nem ruim, ela é indiferente, displicentemente indiferente. Entende? O universo não está conspirando a seu favor. Pelo contrário, é um lugar muito hostil para se viver. Há uma indiferença. As coisas não acontecem porque são necessárias, precisas. É um processo indiferente. E por que ela fala uma aliança desconfortável? Porque talvez, quando aquela bactéria entrou na célula eucarionte, talvez ela tenha entrado para ser parasita. E com o passar do tempo, é que foi passando a uma relação de cooperação. Talvez aquela bactéria tenha entrado na célula eucarionte porque foi fagocitada para ser comida. A fagocitose não se completou e ela se transformou em mitocôndria. Então, esse início da interação pode ser desconfortável. Esse início da interação pode ser desconfortável nesse sentido, entende? Pode ter começado com uma relação causando danos, que depois foi havendo uma cooperação. Tudo bem? Vamos lá. Ela agora vai fazer uma citação a Mendel e Darwin interessante. Ela diz assim, ó, veja que nós já falamos aqui de origem da vida, de história da vida, de respiração celular. O objetivo dessa aula é isso, a gente vai ver uma série de assuntos de biologia de uma forma integrada. Mendel não viu indício algum de que as espécies mudavam e evoluíam. Mendel, pessoal, leu A Origem das Espécies, livro de Darwin, e gostou. Mas é interessante que o trabalho de Darwin era para mostrar como as espécies mudam ao longo do tempo. E Mendel veio com o trabalho para mostrar como os filhos ficam parecidos com os pais. Mendel vem com a constância. Quais são os mecanismos que permitem que eu passe minhas características para os meus filhos? Mendel vem com a constância. Darwin vem com a mudança. Como as espécies mudam ao longo do tempo. Eles são contemporâneos. Eu vou mostrar aqui uma linha do tempo para vocês. E é uma pena que eles nunca tenham se encontrado para conversar. Darwin, vamos lá, nasce em 1809. Mendel nasce em 1822. Em 1831, Darwin inicia uma viagem ao redor do mundo. Inclusive esteve no Brasil. Esteve em Salvador, se não me engano, 2 vezes, na ida e na volta. Odiou a escravidão. Eu tenho um vídeo aqui sobre outro livro interessantíssimo chamado A Causa Sagrada de Darwin. Procure aqui no meu canal, A Causa Sagrada de Darwin. É um vídeo que eu fiz sobre um livro interessantíssimo que mostra como Darwin lutou contra a escravidão e mostra como a teoria dele combateu a escravidão. É um livro interessantíssimo. Eu tenho um vídeo que você pode procurar aqui, A Causa Sagrada de Darwin. Ele esteve no Brasil, odiou a escravidão, chegou a escrever no diário: Deus me permita que eu nunca mais visite um país escravocrata. Bom, essa viagem ao redor do mundo de Darwin
mudou muito a vida dele, né? Darwin era interessante porque ele viajava, ele era um grande observador. Ele não só achava as coisas bonitas, a paisagem, ele parava para pensar e elaborar hipóteses sobre os mais variados assuntos. Ele escreveu muitos trabalhos, não só sobre evolução. Enquanto Darwin faz essa viagem, que vai mudar a vida dele, do ponto de vista pessoal e científico, em 1856, Mendel inicia suas experiências com ervilhas. Em 1859, Darwin publica o livro A Origem das Espécies por Meio da Seleção Natural, considerado por muitos o mais importante livro do século XIX. Ora, veja que há uma distância grande entre a viagem dele e a publicação do livro. Há fortes indícios de que Darwin chegou à teoria dele e não publicou por praticamente 20 anos. Por que Darwin fez o trabalho e não publicou? Uma família muito religiosa. A evolução era mal vista pela igreja na época. E ele ficou com receio de publicar. Ele publicou quando não teve mais jeito, porque se ele não publicasse, ele ia perder a autoria da tese. Porque o Wallace, um australiano, estava chegando à mesma conclusão. Enfim, enquanto isso, Mendel publica seu trabalho em 1865. Então, assim, em 65, Darwin ainda estava vivo. Não há, alguns dizem que Mendel mandou uma cópia do trabalho dele para Darwin, é possível, mas não há provas disso. Agora, ainda que tivesse mandado, Darwin não teria entendido. Darwin era péssimo em matemática. Mendel escreveu um trabalho com muita matemática, o que era uma novidade para a biologia na época. Uma das revoluções de Mendel é essa, fazer um trabalho interdisciplinar, juntando matemática com biologia. Então, o fato é que Darwin morreu sem saber genética. Darwin morreu sem saber genética. Mas isso é interessante você notar. Se eles tivessem se encontrado e conversado, talvez a ciência tivesse dado um salto. Porque a falta do conhecimento de genética de Darwin atormentou muito ele. Muito ele. Inclusive, quem está em processo... Eu espero que você esteja vendo esse vídeo, claro, você vai fazer provas e tudo, mas eu espero que você também esteja vendo esse vídeo gostando do assunto, pelo prazer, pela beleza da biologia. Mas você que vai fazer prova, sempre que vier uma questão assim, segundo Darwin, na época de Darwin, a resposta não pode ter nada de genética. Não pode ter DNA, leis de Mendel, cromossomo, mitose, meiose, nada. Porque Darwin não sabia nada disso. Isso atormentou ele, porque ficou um buraco na teoria da evolução dele. Porque imagine como explicar a evolução sem genética. Ficou um buraco que só foi resolvido no século XX, quando Mendel e Darwin já estavam mortos. Tudo bem? Mas enfim, Darwin vem com a mudança, Mendel vem com a constância. Lee Margulis agora fala da origem dos eucariotos. Creio que é indesculpável que cientistas hoje mantenham o termo protozoa, proto significa primeiro, zoa animais, que se traduz como primeiros animais, para criaturas aquáticas cujas características biológicas não são definitivamente as de um animal. Então, realmente, chamar uma ameba de primeiro animal, de protozoa, não é adequado, mas o nome é esse até hoje. Alguns antigos protozoários, micróbios com núcleos, são eucariontes, embora ancestrais dos animais, também são ancestrais das plantas, dos fungos e de todos os prototistas indisciplinados. Eles deram origem, a partir do reino protista, surgiram fungos, animais e plantas. Os próprios prototistas ancestrais, que nunca se desenvolvem a partir de um espermatozoide, óvulo ou embrião animal, não são animais. Esse é um ponto, porque dentro do reino protista estão as algas, e é uma confusão comum. O aluno fica um pouco confuso com o fato de alga não ser vegetal. Alga não é classificada como vegetal, principalmente por não se desenvolver a partir de embriões. Então, algas estão no reino protista. Alga não é vegetal. Mais de 50 das principais linhagens ainda existem. Entre elas estão as diatomáceas, algas marrons, ciliados e por aí vai. Então, eles não são animais. Agora, o reino protista deu origem a fungos, animais e plantas. Mas eles não podem ser... Primeiro, os animais realmente é o nome mal dado para eles. Segue ela no desespero dela. Sinto arrepios também quando ouço biólogos empregando o termo algas cianofíceas. Esses seres não existem. Essas maravilhas azuis verdeadas são em todos os aspectos bactérias fotossintetizantes. É por isso que hoje em dia, quando eu estava lá na sexta série, com minha querida professora Cidélia, é que eu aprendi algas azuis ou algas cianofíceas. Hoje não se fala mais isso, se usa o termo cianobactéria. As cianobactérias fazem a fotossíntese, fazem parte do fitoplâncton. Então, por que elas não são algas?
Porque, por definição, toda alga é eucarionte. E cianobactéria é procarionte. Então, ela está no reino Monera, não no reino protista, ela não é alga. Tão irritante como animal monocelular também não existe. Não existe animal com uma célula só. Assim como plantas superiores ou plantas pluricelulares. Todos os animais e todas as plantas se desenvolvem a partir de embriões, que, por definição, são pluricelulares. Uma vez que todas as plantas e animais são pluricelulares, o adjetivo é redundante. Não precisa falar animal pluricelular, todos são. Plantas pluricelulares, todas são. A caracterização de qualquer organismo unicelular como animal primitivo ou protozoário é um oxímoro, é um paradoxo, é uma contradição. Os termos verborrágicos planta pluricelular e animal pluricelular também são errôneos. Então, não precisa, não há necessidade disso. Todo animal e toda planta é pluricelular, você não precisa avisar isso a ninguém. Bom, agora ela vai entrar numa consideração acerca de vírus. Porque note que vírus está meio à parte na biologia, né? Está fora da classificação biológica, não pertence a nenhum reino. E qual é o motivo disso? Dá uma olhada. Estamos convencidos de que os vírus não pertencem a nenhum dos 5 reinos. Quais são os reinos? Monera, protista, o dos fungos, animais e vegetais. São os 5 reinos. Eles não estão vivos, já que nunca fazem nada quando estão fora de células vivas. O metabolismo, a incessante química da automanutenção, é uma característica essencial da vida. Isto aqui é interessantíssimo. Primeiro, você vê as informações sobre o coronavírus, né? Que ele se mantém em objetos como uma maçaneta, alguns falam em 3 dias. Veja, mas 1 hora não dá mais, porque vírus é altamente dependente de uma célula. Vírus é dependente de uma célula. Fora de uma célula, ele está inativo. Como os simbiontes bacterianos, os vírus são fontes de variação evolutiva. Importante isso. Populações de organismos infectados por vírus são aprimoradas pela seleção natural. Ah, então vírus evolui? Claro que evolui. Surgem aí variedades de HIV resistente ao tratamento, surge uma doença nova, como a Covid-19, e novas formas de gripe. Isso é sinal de que vírus evolui. Atenção, o aluno que fica surpreso com a informação de que vírus evolui é aquele aluno que acha que na evolução há uma obrigação de ficar cada vez mais complexo. É o aluno que acha que na evolução há uma obrigação de ficar cada vez maior. Não há. Evolução é apenas um processo de adaptação ao meio. Não precisa ficar maior, não precisa ficar mais complexo. Note que o primeiro ser vivo do planeta foi uma bactéria. As bactérias existem até hoje. Se houvesse uma obrigação de ficar cada vez mais complexo, a bactéria já teria deixado de ser bactéria e estaria tirando sua vaga na faculdade. Isso não existe. Então, o vírus evolui sim. Vamos então fazer aqui uma comparação. Que argumentos você pode usar para dizer que o vírus não é vivo? E que argumentos você pode usar para dizer que o vírus é vivo? Veja, ele não tem célula. Isso é um forte argumento para você dizer que ele não é vivo. E, principalmente, ele não tem metabolismo. Olha essa palavrinha que está escrita aí. Sem autopoese. Autopoese é a capacidade de se fazer. Um embrião se desenvolvendo é autopoese. Você corta a unha cresce. Você corta a pele, ela cicatriza. Essa capacidade de se fazer, de se manter é a autopoese. Me permita voltar ali no texto. Quando ela fala ali, a incessante química da automanutenção, isso é a vida. A NASA foi definir vida porque, como ela procura vida em outros planetas, ela tem que saber o que ela está procurando. E a NASA deu uma definição interessantíssima de vida, porque é difícil definir vida, porque vida não é uma coisa, é como se vida fosse um processo. Então a NASA deu a seguinte definição de vida: é um sistema químico autossustentável que evolui de maneira darwiniana. Pessoal, entenda, quando ela fala um sistema químico autossustentável, isso é o metabolismo. É pelo metabolismo que você extrai a energia dos alimentos para se manter. Você é o que João Cabral de Melo Neto falou em Morte e Vida Severina. É uma fábrica que teimosamente se fabrica. É um sistema químico autossustentável. E aí a NASA conclui de forma muito interessante que evolui de maneira darwiniana.
Então, para a NASA, a vida é um sistema químico com autopoese que se sustenta, que se mantém e que evolui. Isso é vida para a NASA. Talvez a definição mais interessante de vida seja de Aristóteles, que resume, é a mais sintética possível. Ele diz assim: vida é um movimento imanente. Eu movo essa caneta é movida por mim, mas eu me movo. É um movimento imanente, é um movimento que vem de si mesmo. Ah, mas uma planta se move? Claro que se move. Uma flor desabrochando é movimento, o crescimento é movimento. Muitas coisas que ocorrem dentro da célula, aquilo é movimento, é a mudança. É um movimento imanente, é um movimento produzido por si próprio. Isso é vida, isso é autopoese. Vírus não tem isso. Por isso a maioria não considera vírus vivo. Mas se você quiser considerar vírus um ser vivo, que argumentos você pode usar? Você pode dizer que ele tem material genético, DNA ou RNA. Você pode dizer que ele tem capacidade de reprodução e evolução. Tudo bem? Então você tem argumentos que você pode usar para dizer que vírus não é vivo, argumentos que você pode usar para dizer que vírus é vivo. Vamos lá. Agora veja. Deixa eu voltar no texto. Como os simbiontes bacterianos, os vírus são fonte de variação evolutiva. O que é que ela está falando aqui? Veja bem. Vocês viram naquele mecanismo que eu mostrei de bactéria, aquele mecanismo sexual chamado transdução, vocês viram que o vírus transferiu o DNA de uma bactéria para outra. Pessoal, quando a gente pensa na árvore da vida de Darwin, a gente pensa ela avançando por reprodução, uma geração dando origem à próxima e mudanças vão surgindo. Mas olha essa imagem na tela. Isso é uma complementação da árvore da vida de Darwin. Esses traços aí, marrom, avermelhado, mostram fluxo de genes entre linhagens diferentes, fluxo de genes entre espécies diferentes. Como isso é possível? Vírus fazem isso. Vírus fazem isso. Incrível que o projeto Genoma mostrou que cerca de 10% do nosso DNA nós herdamos de vírus. Cerca de 10% do DNA você herdou de vírus. Que vírus vão transportando de uma espécie para outra. E o mais interessante é que alguns desses genes que nós herdamos de vírus funcionam e são importantes para a gente. Então isso é o que se chama de transferência horizontal de genes. Na transferência horizontal de genes, DNA passa de uma espécie para outra sem gerar filhos, como a bactéria faz. É uma transferência horizontal. Vírus carregam DNA de uma espécie para outra. Eles são fonte de variação evolutiva. É isso que ela está falando aí. Assim como bactéria, vocês viram nas imagens que eu mostrei que bactéria tem facilidade em transmitir plasmídio de uma para outra. O vírus também vai passando DNA de um organismo para outro, o seu ou de outros organismos. Por isso que o plasmídio da bactéria e vírus muitas vezes são chamados de elementos genéticos móveis. Porque o plasmídio bacteriano e o vírus, muitos chamam elementos genéticos móveis, por essa facilidade de passar de um para outro, fazendo essa teia que complementa a árvore da vida proposta por Darwin. Tudo bem? Podemos ir em frente? Se você estiver cansado, pense assim: nossa, como Dorival se cansou para montar tudo isso para mim. Não é verdade? E aí você junta forças em homenagem e continua aí, porque o livro é interessantíssimo. Vamos lá. Ela agora vai falar um pouquinho de RNA, da origem da vida, da classificação. Vamos lá. Comparando o RNA, uma das moléculas longas fundamentais presentes em todas as formas de vida, eu não sei o nome desse cientista, a pronúncia eu não sei se é essa, mas assim, utiliza diferenças na sequência e ordem das bases químicas do RNA para classificar todos os organismos. Após coletar dados a respeito de quase 1000 tipos de vida, USE distribuiu os diferentes procariontes pelas classes Archaea e Eubactéria. Bom, seria melhor ela usar a palavra domínio. O que aconteceu foi o seguinte: esse cientista dividiu todos os seres vivos em 3 domínios: o domínio bactéria, o domínio Archaea e o domínio Eucária. Então, assim, dentro do reino Monera estão todos os procariontes. Todo Monera é procarionte e todo procarionte é Monera. Tem moneras que estão no domínio bactéria, tem moneras que estão no domínio Archaea.
todos os outros reinos estão no domínio eucária, porque todos os outros são eucariontes. Procarionte é só no reino Monera, se divide em bactéria e arqué. Eucariontes estão no domínio eucária. Tudo bem? Agora vamos dar uma olhada. Repare. Vamos voltar ao texto dela. Ela disse que ele comparou o RNA, só um minutinho antes do texto. Ela disse que ele comparou o RNA. Na verdade, ele fez uma comparação do RNA ribossômico. O RNA ribossômico forma um ribossomo, que faz a síntese proteica. E a síntese de proteínas é uma das coisas que estão mais na base da vida, é a síntese de proteína. Então, comparar RNA ribossômico, você está comparando estruturas que estão muito próximas ali na origem da vida. Então, pelas diferenças de RNA ribossômico, ele dividiu todos os seres vivos nesses 3 domínios: bactéria, arqué e eucária. Segue Limargulis no seu texto. Entre os membros do domínio arqué, de uso, estão algumas halobactérias, procariontes que precisam de água salgada e a maioria das bactérias acidófilas, de fontes furosas. Também arqué estão todas as bactérias que produzem gás metano. O termo arqué do grego significa antigo e pressupõe que elas foram as primeiras a aparecer na Terra. Veja, as arqueobactérias se caracterizam por terem muitos exemplares extremófilos. O que são bactérias extremófilas? São que vivem em condições extremas, ou muito quente, ou com muito sal. Essas bactérias extremófilas hoje são muito estudadas porque elas podem nos dar indícios de que pode haver vida em outros planetas em condições muito diferentes da Terra, entende? Ela pode dar esse sinal, olha, tem planetas aí bem mais quentes ou mais salgados, e se tem bactérias vivendo nessas condições na Terra, pode haver vida nesses planetas também. Então, a existência de bactérias extremófilas amplia a faixa de ambientes em que pode haver vida no universo. Aí ela fala que é necessária uma tecnologia especial para distinguir a arqueobactéria de eubactéria. Ela, na verdade, é uma crítica dessa divisão de uso. Ela acha que ele pegou algo pequeno demais, como RNA ribossômico, para reclassificar os seres vivos. Ela não gosta dessa ideia. Ela prefere uma outra divisão, que é essa aqui. Então, ela acha que use, ao se basear só no RNA, ou principalmente no RNA ribossômico, ele pegou algo muito pequeno. Ele pega algo muito pequeno para classificar toda a vida na Terra. Aí ela diz isso aqui, ó. Bacteriófila como sou, creio que nosso esquema, recentemente modificado de 2 fileiras, procária e eucária, publicado em 98, é muito superior à classificação de 3 domínios. A principal característica diferenciadora de todas as formas de vida, células não simbiogenéticas, procarionte, versus células simbiogenéticas, eucariontes, recebe o status mais alto. Então, ao invés de domínios, ela gosta mais disso. Há 2 grandes grupos de seres vivos na Terra. Os que não fizeram a simbiogênese, não são fruto de uma simbiose, que são os procariontes, e os que são frutos de uma simbiose, que são os eucariontes. Ah, por que o eucarionte é fruto de uma simbiose? Você viu aí como exemplo a mitocôndria e o cloroplasto. Em seguida, os organismos são diferenciados pelo modo como se desenvolve. Se são esporos, fungo. Se de um embrião cercado pelo tecido da mãe, planta. De um embrião como blástula, animais. Ou de nenhum dos casos acima, protista. Essa é a divisão dela. Veja, só 2 reinos os indivíduos se desenvolvem a partir de embriões. O reino animal e o reino vegetal. Eu já lhe disse aqui, a alga não é vegetal porque não se desenvolve a partir de embrião. 2 reinos se desenvolvem a partir de embrião, animal e vegetal. Mas ela bota assim, embrião cercado pelo tecido da mãe. Isso caracteriza muito plantas, realmente. Né? Em que o embrião ele é cercado pelo tecido da mãe, ali no gametófito feminino, para quem lembra desse detalhe da botânica. Tudo bem? Ótimo. Vamos agora para a origem da vida, que eu anunciei para vocês que ela ia tocar nesse assunto. E é interessantíssima. Alguns teóricos da informação afirmam que a probabilidade de que a vida se organizasse sozinha, a partir da falta de vida, por interações aleatórias de moléculas, é ínfima. Bom, o primeiro ser vivo tem que ter surgido da matéria não viva. Nós estamos longe, mas muito longe de saber como a vida surgiu. Está perto não, está bem longe.
Mas ela está dizendo o seguinte, que alguns críticos da tese da origem da vida dizem isso, mas a possibilidade da vida se formar a partir de reações químicas aleatórias é ínfima. Aí ela faz uma consideração verdadeira. As moléculas, contudo, não se combinam ao acaso. Carbono, hidrogênio, fósforo, oxigênio, enxofre e outros elementos da vida interagem de acordo com as regras da química. O que ela está dizendo é o seguinte. Veja, quando eu tenho algumas substâncias químicas no ambiente, várias reações químicas são possíveis, mas elas não têm todas a mesma probabilidade de ocorrer. Algumas reações químicas são mais prováveis do que outras, então o processo não é aleatório. É isso que ela está dizendo. Você não pode afirmar que na origem da vida, a vida surgiu por reações químicas aleatórias, simplesmente porque se eu tenho várias moléculas, várias reações químicas são possíveis, mas algumas são mais prováveis do que outra. Então não é 50% de chance entre duas reações ocorrerem, não é 50% para uma e 50% para outra. Uma reação pode ter 80% de chance de ocorrer e outra 20%. E essas reações mais prováveis, então, diminui a aleatoriedade do processo que teria originado a vida. Certas reações químicas são muito mais prováveis que outras. A ideia de que todas as combinações químicas são igualmente prováveis podem ser convincente para o cálculo da improbabilidade da vida, mas não está correta. Então é isso. Algumas reações químicas são mais prováveis do que outras. Já que ela falou aqui da origem da vida, eu vou rapidamente abordar uma sequência que é importante para você que está no ensino médio, que gosta de biologia, saber. Primeiro, todos nós somos feitos de átomos, então nós somos feitos de elementos químicos e eles vieram das estrelas. Eu não vou explicar como, porque senão esse vídeo vai ficar realmente grande. Mas é o seguinte, não cometa o erro de dizer que ser vivo produz elemento químico. Ah, mas os autótrofos? Nem os autótrofos. Seres vivos não produzem elementos químicos, porque nós não temos um reator de fusão nuclear dentro da gente. Nós não produzimos elementos químicos. Você come elementos químicos, você respira elementos químicos, mas você não fabrica elementos químicos. Eles vieram das estrelas. Por isso, não sei se foi Carl Sagan, que inclusive foi casado com Lee Margulis, que, não sei se a frase é dele, mas que dizia que nós somos poeira das estrelas. Tudo bem? Esses elementos químicos, então, se combinam e formam substâncias químicas simples. E que, segundo uma hipótese, podem se reunir e formar moléculas orgânicas mais complexas. Essa tese é de um cientista russo chamado Oparin. A União Soviética era um estado ateu, lutava contra a igreja, então a União Soviética financiou muitos estudos sobre a origem da vida. Oparin era russo. E ele vem com a tese... Temos a companhia agora de um cachorro aqui do vizinho, que ele é metódico, nesse horário todo dia ele late. Espero que não esteja incomodando muito vocês. Oparin propôs que mesmo na ausência de vida, substâncias químicas simples se organizam e formam moléculas orgânicas complexas. Isso recebeu o nome de evolução química pré-biótica. Veja, não é uma evolução da vida, não é uma evolução biológica, é uma evolução química. Atenção às palavras, como dizia minha avó, a palavra tem força. Evolução química, pré-bio, é algo que antecedeu a vida. Meu filho, isso chega a ser intuitivo. Eu estou dentro dessa casa. É óbvio que antes de surgir essa casa, surgiu o tijolo. Seres vivos são feitos de carboidratos, lipídios, proteínas. Então, antes de surgir a vida, tem que ter surgido essas moléculas. É isso que propõe a evolução química pré-biótica. A vida essas moléculas teriam surgido antes da vida, nas condições da Terra primitiva. A ideia é essa aqui. Você teria na atmosfera... Olha, vou lhe dizer. Isso aqui é aquele experimento famoso de Stanley Miller. Ele faz um experimento para simular a proposta de Oparin. Ele imita as condições da Terra primitiva para ver se isso era possível mesmo. Será que é possível moléculas orgânicas complexas surgirem a partir de substâncias químicas simples na ausência de vida? Então ele fez um experimento. Está ultrapassado porque a gente sabe que a Terra não era do jeito que ele propôs. Por exemplo, eu estou colocando uma atmosfera com H2, vapor d'água, amônia e metano.
Nós sabemos que hoje que a atmosfera da Terra não era assim. O experimento de Stanley Miller botou essa composição. É uma prova de conceito. Ele prova que é possível, ainda que não tenha sido assim. Tudo bem? Vamos dar uma olhada. Segundo essa tese, na Terra primitiva, essas moléculas simples teriam formado moléculas orgânicas complexas. Para algo simples formar uma molécula mais complexa, tem que ter havido uma fonte de energia. Relâmpagos era uma fonte de energia. Não havia camada de ozônio. Radiação cósmica era uma fonte de energia. E essas moléculas simples teriam formado, por exemplo, aminoácidos, uma molécula orgânica bem mais complexa. Vamos lá, vamos voltar aqui. Então, veja bem, qual é a tese? A tese é que, nas condições da Terra primitiva, substâncias químicas simples tenham se organizado e montado moléculas orgânicas complexas. Tudo bem? A isso damos o nome de evolução química pré-biótica. Essas moléculas orgânicas, então, teriam se agregados de proteínas envolvidos por água, chamados de coacervados, e dos coacervados teria chegado a primeira célula, ao primeiro ser vivo, uma bactériazinha. Ora, nós não temos ideia realmente de todos esses passos, como ocorreu. Às vezes eu tenho a impressão que está mais fácil de entender a origem do universo do que a origem da vida. Chamo sua atenção a um erro comum. Achar que coacervado é o primeiro ser vivo. Tem professor que ensina essa barbaridade. Coacervado não é um primeiro ser vivo, é um agregado de proteínas envolvido por uma película de água. Então veja bem, o que é que Lee-Margulis está dizendo? Lee-Margulis está dizendo que nas condições da Terra primitiva, moléculas se organizaram formando moléculas orgânicas mais complexas. É possível isso acontecer? Sim, é possível. O experimento de Stanley Miller, inclusive, reforça essa tese. Tá. Ainda sobre a origem da vida, ela avança para algo interessantíssimo, chamado de mundo de RNA. Dado o meio químico apropriado, mas sem qualquer proteína, isso é importante, o RNA pode reproduzir-se com eficiência autocataliticamente. Esse autocataliticamente aí é fundamental, vamos entender. Meu filho, pense comigo. Você pode se reproduzir, mas dentro de você há algo que se reproduz, que são suas células. Dentro de suas células há algo que se reproduz, que é o DNA. O DNA é a base molecular da reprodução da vida. Digamos assim, é a mínima parte do seu corpo que se reproduz, é o DNA. O surgimento neste planeta de uma molécula que faz cópias de si mesmo precede o que futuramente seria a reprodução da própria vida. Vou repetir. O surgimento na Terra, de uma molécula que se reproduz, foi a base molecular do que se tornou a reprodução da própria vida. Só que muitos indícios apontam para o fato de que o RNA surgiu antes do DNA. E esse momento da história da Terra, em que a molécula hereditária era o RNA, é que é chamado de mundo de RNA, que aparece aí no texto. O que é um mundo de RNA, então? É este momento em que a molécula hereditária era o RNA, não existia ainda a molécula de DNA. Aí ela fala ali, reproduzir-se autocataliticamente, porque esse é o ponto-chave. Algumas moléculas de RNA se reproduzem sozinhas, sem ajuda de proteínas. Eu, por exemplo, não gosto quando eu pego o livro didático e o título do assunto vem assim, a autorreplicação do DNA. Está errado, o DNA não se autorreplica. O DNA não se autorreplica, enzimas, proteínas replicam o DNA. Agora, existem moléculas de RNA chamadas de ribozimas que se replicam sozinhas, sem a ajuda de ninguém. Vamos dar uma olhada nisso? A capacidade do RNA de acelerar reações químicas, ora, tem moléculas de RNA que agem como enzimas. Tem moléculas de RNA que aceleram reações químicas. Elas são chamadas de ribozimas. A capacidade do RNA de acelerar reações químicas e se replicar
indica que o RNA veio antes do DNA na história da vida. É isso que é o mundo de RNA. Dyson mostrou que o RNA em tubo de ensaio podia sofrer mutação e se transformar em novas moléculas de RNA que se replicavam mais rapidamente que seus pais. Isso é interessante. Esse camarada fez um experimento em que ele colocou moléculas de RNA para se replicarem. Algumas sofreram mutações aleatórias e passaram a se replicar mais rápido do que a outra. Pessoal, isso basicamente é a origem da competição, da seleção natural. Quem se replicar mais rápido, pega mais recursos do ambiente e vai prosperando sobre os outros. Isso aí, você tem uma molécula de RNA que se replica, aí algumas sofrem mutação e se replicam mais rápido, Jesus, isso aí é o início do que seria a evolução biológica. Tudo bem? Experimento interessantíssimo. Agora, eu te falei que no mundo de RNA não tinha DNA. Como é que funcionaria esse mundo? Vamos dar uma olhada? Eu teria um RNA que age como enzima, uma ribosima, capaz de replicar a si mesma. Mas outro RNA, que é o RNA ribossômico, que traduz esse RNA e faz a proteína. Lembra, a proteína é feita em ribossomos. Ribossomos possuem RNA ribossômico. Então veja que é um mundo todo dominado pelo RNA. O RNA é a molécula hereditária e é o RNA ribossômico que faz a tradução. O mundo está dominado pelo RNA e é um mundo simples, como é hoje. O DNA passa a ser a molécula hereditária. Surgiu um novo mecanismo que já torna a coisa mais complexa, que é a transcrição. Na transcrição, o DNA é usado como molde para fazer o RNA e depois aí sim a tradução, em que o RNA é usado como molde para fazer a proteína. Só que tem um detalhe. O DNA, como eu lhe disse, não se autorreplica. Proteínas como a DNA polimerase, como a helicase, fazem a replicação do DNA. Então, algumas dessas proteínas vão replicar o DNA. Veja que é um processo muito mais complexo. O DNA passa a ser a molécula hereditária e o RNA se torna um intermediário entre ele e a proteína. A gente imagina que as coisas começaram mais simples, como no mundo de RNA, para depois ficarem mais complexas, como no sistema que é hoje. O DNA é uma molécula muito mais estável do que o RNA. E essa estabilidade pode ter contribuído para o DNA ter se fixado como a molécula hereditária. Você veja que um vírus, por exemplo, como com RNA, ele sofre muito mais mutações. O RNA é muito instável, o DNA tem muito mais estabilidade. Note também que em todas as células do planeta, a molécula hereditária é o DNA. Só vírus podem ter RNA como molécula hereditária, como HIV, por exemplo. Só vírus. Todas as células têm como molécula hereditária o DNA. O DNA venceu essa competição. E o RNA passou a ser um intermediário. Tudo bem? Mas o mundo começa com RNA. É o que tudo aponta. Vamos à frente. Vamos agora ver como seres vivos se alimentam. Como eu disse, é uma aula que vai passar por vários pontos da biologia. Vamos lá. Tanto os fotoautotróficos como os quimiotróficos extraem carbono do dióxido de carbono da atmosfera, do CO2. Nenhum deles se alimenta de compostos orgânicos, isto é, nenhum deles come comida. Comer é o mesmo que ingerir matéria orgânica pré-formada. Todos os heterotróficos se alimentam de matéria orgânica feita pelos autotróficos. Os autotróficos comem ar como comida. Eles comem a luz do sol ou empregam poder mefítico, ou seja, fedorento, de compostos ricos em hidrogênio, como gás de hidrogênio, metano, sulfeto de hidrogênio ou amônia, para reproduzir-se com eficiência. A energia dos autotróficos é igual à do fogo. Os compostos ricos em hidrogênio reagem com oxigênio. Pessoal, se teve uma coisa que a escola brasileira ensinou e deu certo, porque nenhum aluno esquece, é a definição de autótrofo. Tem aluno que fala assim, autótrofo é quem produz o seu próprio alimento. Eu tenho um trauma com essa frase, porque na sexta série eu ficava atormentado com isso, porque alimento para mim era feijão, arroz, carne. Então eu ficava pensando, o coqueiro é um autótrofo, aí ele produz o seu próprio alimento. Eu sei lá o que é o alimento de um coqueiro. Pessoal, tudo bem, autótrofo é quem produz seu próprio alimento, tá certo. Agora, vamos dar um passo à frente? Defina assim, ó.
autótrofo é quem produz matéria orgânica a partir de gás carbônico. Você, por exemplo, não produz. Quando você respira, você joga o gás carbônico para fora. Você não produz matéria orgânica a partir de gás carbônico. Autótrofo é quem produz matéria orgânica a partir de gás carbônico. E aí não precisa sair comendo ninguém, porque a partir do gás carbônico, eles vão produzir a matéria orgânica de que precisam. Nós, heterótrofos, não. Temos que comer uma matéria orgânica já pronta, no leite, na carne, no arroz, no feijão. Nós precisamos comer uma matéria orgânica já pronta. Os autótrofos não precisam. Fazem a matéria orgânica deles a partir do gás carbônico. Tudo bem? Agora, veja bem. Inclusive, um aluno esses dias tinha uma alternativa lá de vestibular. Ele disse assim, mas heterótrofos produzem matéria orgânica? Claro que você produz matéria orgânica. Você não produz proteína? Proteína é orgânico. Você não produz gordura? Gordura é orgânico. Agora, você, para produzir matéria orgânica, você usa outro composto orgânico. Você transforma um composto orgânico em outro. O autótrofo não. O autótrofo, além de fazer isso, ele consegue pegar o gás carbônico, que é inorgânico, e converter em matéria orgânica. Então, o autótrofo é quem pega o gás carbônico, que é inorgânico, e converte em matéria orgânica. Mas dá para ser autótrofo de mais de uma maneira, que ela citou aí no texto dela. Autótrofo por quimiossíntese. Ó. Se ele é autótrofo, ele pega gás carbônico para fazer a matéria orgânica. Para fazer a matéria orgânica, vai precisar de uma fonte de hidrogênio. Vai precisar de uma fonte de hidrogênio. Porque os carboidratos, lipídios, proteínas, DNA, todos têm hidrogênio, o gás carbônico não tem. Então, além do gás carbônico, vai ter que ter uma fonte de hidrogênio. Mas por que o nome é quimiossíntese? Porque para eu transformar gás carbônico em matéria orgânica, eu vou precisar de energia. E na quimiossíntese, a fonte de energia é uma reação química. Então, uma bactéria autótrofa por quimiossíntese é autótrofa porque produz matéria orgânica a partir do gás carbônico. É por quimiossíntese porque a fonte de energia para fazer isso vem de uma reação química. Qual é a diferença para uma fotossíntese? De novo, vai produzir matéria orgânica a partir de gás carbônico. De novo, vai precisar de uma fonte de hidrogênio. O que vai mudar agora é a fonte de energia, que passa a ser a luz. A fonte de energia agora é a luz. Então, na quimiossíntese, a fonte de energia é uma reação química. Na fotossíntese, a fonte de energia é a luz. Vamos voltar ao texto anterior? Olha aqui, ó. O final ela diz assim: a energia dos autotróficos é igual ao do fogo. Compostos ricos em hidrogênio reagem com oxigênio. O que o hidrogênio tem a ver com isso? Eu tenho aqui a molécula de glicose e uma molécula de triglicerídeo. O triglicerídeo é feito de um glicerol unido a 3 ácidos graxos. Isso é um triglicerídeo. A gordura que está no seu corpo, ele dá tantas alegrias, é um triglicerídeo. Se você não lembra, não tem problema, você vai estudar isso ainda com certeza em algum momento, mas na respiração celular se retiram hidrogênios dos alimentos e passam para o NADH e FADH2. E o NADH e FADH2 vão levar hidrogênios para gerar energia na cadeia respiratória. Pessoal, o seu corpo extrai energia dos alimentos retirando hidrogênios dele. Vai retirando hidrogênios e levando esses hidrogênios para gerar energia, o hidrogênio e o seu elétron. Ora, meu filho, olhe a glicose quantos hidrogênios ela tem. Agora olhe quantos hidrogênios a gordura tem, que é o triglicerídeo. A gordura é muito mais rica em hidrogênio do que o carboidrato. Por isso que 1 grama de gordura produz cerca de 4 vezes mais energia do que 1 grama de carboidrato. Tem muito mais energia na gordura por grama do que no carboidrato, porque a gordura é mais rica em hidrogênios. Ok? Tudo bem? Vamos em frente, seguindo a evolução da vida. Estamos agora nos aproximando da reta final desta aula. Em terra firme. Bom, a gente falou da origem da vida, a gente falou de como os seres vivos se alimentam, nós falamos da autopoese, agora, e como é que a vida chega à terra firme? Olha bem. Os grandes organismos terrestres mais antigos que deixaram registro fóssil devem ter sido complexos plantas fungos. O que é isso? Vamos dar uma olhada. A ideia da fusão fúngica
para ajudar a explicar a origem de plantas 450 milhões de anos atrás. Eles formularam a hipótese de coevolução de fungos e algas, os parceiros unidos na simbiogênese. Tanto plantas como fungos, por exemplo, secretam enzimas quitinases no solo. Esse rapaz aí afirma que durante sua longa associação com os fungos, as plantas roubaram e armazenaram genes fúngicos. Vamos entender. Ela propõe que fungos se associaram com algas, ó a simbiose de novo aí. Algas verdes originaram o reino vegetal, os vegetais vieram das algas verdes. E ela propõe que isso foi associado com fungos. Por quê? Plantas com micorrizos de raízes são selecionadas naturalmente. Pessoal, o que são micorrizas? São mico de fungo, risa de raiz. Micorrizas são fungos que se ligam a raízes de plantas. Os fungos pluricelulares são filamentosos. Esses fungos vão funcionar como se fossem uma extensão das raízes. Os fungos funcionam como uma extensão das raízes, aumentando muito a capacidade das plantas de absorver nutrientes do solo. Então, veja bem o que ela diz, ó. Na verdade, 90% das plantas vivas têm micorrizas simbiontes. Mais de 80% de todas as plantas morrem se forem privadas desses associados fúngicos. Olha a importância da simbiose. Tem fungos ligados a raízes das plantas, chamados micorrizas, funcionando como extensão dessas raízes, aumentando muito a capacidade dessas plantas de absorverem nutrientes do solo. Ela chama isso de hipermar, essa associação de raízes e fungos. O hipermar impera. Tudo bem? Então, muitos propõem que não existiria o reino vegetal se os vegetais não estivessem associados a fungos. Mais uma vez, aí a força da ideia dela, da importância da simbiose na evolução da vida. Tudo bem? Tá claro? Nós vimos tudo isso, falamos de protista, de animais, de fungos, de vírus, de bactérias, tudo isso. E tudo isso se unifica numa hipótese chamada de hipótese Gaia. O que é a hipótese Gaia? A hipótese Gaia, proposta pelo químico inglês James Lovelock, afirma que aspectos dos gases atmosféricos, das rochas e da água superficiais são regulados pelo nascimento, morte, metabolismo e outras atividades dos organismos vivos. Gaia é tão somente a simbiose vista do espaço. Todos os organismos estão em contato porque todos são banhados pelo mesmo ar e na mesma água corrente. A hipótese Gaia não afirma, como alguns pretendem, que a Terra é um só organismo. Alguns têm essa ideia errada sobre a hipótese Gaia, dizendo que para a hipótese Gaia a Terra é um ser vivo só. Não é isso. A hipótese Gaia defende que a interação entre os seres vivos regula o planeta. Vamos entender isso melhor aqui, ó. Lovelock já havia pensado na ideia de uma Terra viva em meados da década de 60, anos antes de eu conhecê-lo, quando era consultor da NASA e ajudava a planejar formas de detectar vida em Marte. Eu vou resumir isso aqui para não ter que ler tudo isso. Lovelock propôs para a NASA que se um planeta tiver vida, ela vai modificar a atmosfera do planeta. Então não seria necessário mandar uma sonda até o planeta. Bastaria estudar a composição química atmosférica dela à distância. Entende? Por isso que com a descoberta desses planetas fora do sistema solar, a expectativa é grande pela invenção de algum telescópio que consiga estudar a atmosfera desses planetas. Entende? Porque pela composição química atmosférica desses planetas, nós poderíamos entender se ali há vida ou não. Entenda por quê. Ele fala assim, ó, naquela parte em vermelho, ele fala assim, ó. Um pouco acima da parte em vermelho, ele diz assim: a química de um planeta vivo, concluiu ele, deve ser acentuadamente diferente daquela de um planeta sem vida. Ele percebeu que as contradições químicas da atmosfera eram detectáveis até no espaço. Nossa atmosfera contém muito mais oxigênio do que deveria na presença de metano. Vamos dar uma olhada nisso. Eu montei uma imagem aqui para você entender. Em azul vai estar a concentração de oxigênio. Em verde, nitrogênio, amarelo, outros gases, vermelho, gás carbônico.
Pessoal, olhe como é a atmosfera de Vênus. Quase toda vermelho, quase toda gás carbônico. Olhe como é a atmosfera de Marte, quase toda em vermelho, quase toda gás carbônico. A Terra está entre as duas e olha a atmosfera da Terra. Muito N2 e muito oxigênio. O oxigênio você praticamente não detecta em Vênus e Marte. Já o nosso gás carbônico está em 0,03%. Pessoal, Vênus e Marte tem algo em torno de 97% de gás carbônico na atmosfera. A Terra tem 0,03% de gás carbônico. Só que a Terra foi formada a partir da mesma nuvem de gás e poeira de Vênus e Marte. A Terra surgiu na mesma época. Por que a Terra é tão diferente? O que a Terra tem que eles não têm é justamente vida. Então, quando você vê todo esse gás carbônico em Vênus e Marte, quando você vê nitrogênio e O2 nessa proporção na Terra, tem algo muito estranho acontecendo na Terra em relação a eles. E o que é de estranho aqui é a vida. O que ela está dizendo nesse texto é que se você for explicar a atmosfera da Terra só pela geologia e pela química, não vai achar explicação. A geologia e a química sozinhas não explicam a atmosfera da Terra. Você tem que colocar um componente a mais, que é a vida. A vida modificou a atmosfera da Terra. Esse é o ponto. A vida modificou a atmosfera da Terra. Olha o que diz aqui adiante, que é bem interessante. Indícios geológicos sugerem que nosso planeta ficou mais frio nos últimos 3 bilhões de anos. Os astrônomos insistem que o Sol, uma estrela típica, ficou mais luminoso. Veja, as estrelas aumentam o brilho à medida que envelhecem. Há 3 bilhões de anos atrás, o Sol brilhava menos. À medida que o tempo passa, o brilho do Sol vai aumentando. Se o brilho do Sol veio aumentando, por que a Terra não aqueceu? Olha o que ela diz. O Sol deveria ter aquecido cada vez mais a superfície terrestre durante seu longo passado. O ajuste da temperatura e da atmosfera, concluiu Jim, deve ocorrer em escala global. Percebendo que essas condições ambientais vitais têm de ser ativamente controladas, Lovelock propôs que a vida mantenha o seu ambiente. Não entendeu? Dá uma olhada no gráfico. Veja, o Sol aumenta o brilho à medida que envelhece. Isso é normal com as estrelas. Mas se o Sol aumentou o brilho, por que a Terra não ficou cada vez mais quente? Em vermelho, eu vou pegar a concentração de CO2. A Terra deve ter começado na mesma condição de Vênus e Marte, com a atmosfera cheia de CO2. Mas aqui aconteceu uma novidade. Surgiu a vida. E quando a vida surge, lembra o que a gente acabou de ver? Autótrofos pegam gás carbônico para fazer matéria orgânica. A vida, então, começa a retirar o CO2 da atmosfera. E você sabe, isso está direto na imprensa, que o CO2 é um gás estufa que contribui para o aquecimento do planeta. À medida que a vida vai retirando o CO2 da atmosfera, o efeito estufa vai caindo. Veja que a vida entrou em equilíbrio com o Sol. À medida que o brilho do Sol aumentava, o nosso efeito estufa diminuía. É isso que ele chama de hipótese Gaia. A própria vida vai regulando o planeta, alterando o planeta. É como se fosse um planeta vivo. Não é que a Terra inteira haja como um ser vivo, mas é como se fosse um grande ser vivo. O que está acontecendo hoje, olha aqui na ponta do gráfico, é que atividades humanas, queima de combustível fóssil, queima de florestas, têm aumentado os níveis de gás carbônico e causado o aquecimento global. Mas a vida entrou em equilíbrio com o Sol. O Sol aumentava o brilho, a vida reduzia o nosso efeito estufa. Isso permitiu que a Terra tivesse água líquida pelos últimos 4 bilhões de anos. E a água líquida permitiu que a bactéria evoluísse até você. Olha aqui a continuidade. Tomando um termo emprestado da fisiologia, Lovelock afirmou que o ambiente de nosso planeta é homeostático. Homeostasia é um equilíbrio dinâmico. O seu corpo não mantém os batimentos cardíacos em 70 por minuto. É 70, 71, 72, 69, 68, 70. Não mantém a pressão sanguínea em linha reta. Você vai oscilando em torno de um eixo. Isso é um equilíbrio dinâmico. Isso é homeostasia.
Ele pega essa ideia da fisiologia e traz para o planeta inteiro. O planeta é homeostático. A vida vai regulando o planeta. A totalidade da vida planetária, chamada Gaia, exibe uma fisiologia que identificamos como ajuste ambiental. Gaia, em si, não é um organismo diretamente selecionado entre muitos outros. É uma propriedade emergente da interação de organismos. Essa questão de propriedade emergente é fundamental de você entender. O que é propriedade emergente? Em resumo, seria: o todo é maior do que a soma das partes. Entenda isso. Já disse, espero que você esteja aqui também pela beleza da biologia, mas talvez você tenha que fazer provas. Você nunca vai marcar uma alternativa que diga que é possível entender uma célula estudando suas organelas. É impossível entender o corpo humano estudando seus órgãos. Porque se eu estudar o estômago, o intestino, o cérebro, o coração separadamente e souber tudo sobre eles em separado, eu ainda não sei como funciona o corpo humano. Vou lhe dar outro exemplo. O O2 é um gás, o H2 é um gás. Mas se eu unir hidrogênio com oxigênio, eu formo a água que é líquida. Eu sei tudo sobre o hidrogênio, eu sei tudo sobre o oxigênio, eu ainda não sei nada sobre a água. Porque quando o hidrogênio se une com o oxigênio e forma água, novas propriedades surgem. Quando eu uno hidrogênio com oxigênio, novas características que nem o hidrogênio nem o oxigênio tinham vão aparecer. É isso que se chama de propriedades emergentes. Quando eu junto as partes, novas características que as partes não possuíam surgem. Quando eu uno todos os seres vivos da Terra, novas características que nenhum deles individualmente tinham surgem. E isso é Gaia. A união de todos os seres vivos na Terra faz emergir uma propriedade que ele chamou de Gaia. A Terra se regulando, uma Terra homeostática. O ser humano vem tirando esse equilíbrio. Alguns acham que a Terra vai dar um jeito de voltar ao equilíbrio, nem que seja nos expurgando. Entende isso? Muito interessante a hipótese Gaia de James Lovelock. E agora, definitivamente, indo para o fim, ela faz aqui uma abordagem entre a fotossíntese anaeróbica e aeróbica que tem a ver com essa mudança na nossa atmosfera. Ela diz assim: primeiro, uma fotossíntese anaeróbica é uma fotossíntese que não libera oxigênio. Uma fotossíntese aeróbica é uma fotossíntese que libera oxigênio. Vamos lá. Reunindo indícios levantados por meus colegas, creio que as bactérias primeiro removeram o hidrogênio de que seus corpos precisavam diretamente do ar. Depois absorveram o sulfeto de hidrogênio H2S lançado pelos vulcões. Por fim, cianobactérias arrancaram átomos de hidrogênio da água. O oxigênio foi expelido como resíduo metabólico. Esse resíduo, a princípio desastroso, acabou fornecendo energia para o crescimento contínuo da vida. Vamos entender. Repare bem. Eu tenho aqui a fotossíntese, a fonte de energia dela é a luz. Aqui o H2S. O H2S era usado ainda hoje por bactérias que fazem a fotossíntese anaeróbica, é usado como fonte de hidrogênio. Essas bactérias retiram o hidrogênio do H2S e liberam enxofre. Veja, por isso que elas são chamadas de sulfobactérias, porque liberam enxofre. Elas não liberam oxigênio, liberam enxofre. Vamos voltar ao texto. Foi isso que ela falou aí, que bactérias pegando hidrogênio do H2S. Tá. Agora, como é a fotossíntese aeróbica? Os primeiros seres vivos a fazerem uma fotossíntese que libera oxigênio foram as cianobactérias, que eu já falei, fazem parte do fitoplâncton, mas não são algas porque são procariontes. Elas vão pegar a luz como fonte de energia, mas mudou, porque agora elas usam o H2O como fonte de hidrogênio. Pessoal, no que elas tiram o hidrogênio da água, elas liberam O2. As cianobactérias, aqui está bem esquemático esse desenho, mas cada bolinha dessa seria uma célula de cianobactéria formando uma colônia. Deixa eu lhe dizer uma coisa, repare bem, meu filho.
A fotossíntese, então, aeróbica, está retirando hidrogênios da água e, ao retirar hidrogênios da água, libera oxigênio. Meu filho, o oxigênio é liberado como resíduo na fotossíntese. Você sabe por que a fotossíntese libera oxigênio? Porque não usa. É um erro você dizer que o objetivo da fotossíntese é liberar oxigênio. Errado. O objetivo da fotossíntese é produzir matéria orgânica. Ela libera o oxigênio como lixo. A fotossíntese libera oxigênio como resíduo. E lhe digo mais. Por que Limar Gules falou de consequência desastrosa? Porque quando essa liberação de oxigênio começou na Terra, os seres vivos não estavam preparados para o O2. Estima-se que uma quantidade enorme de bactérias morreram com a liberação do O2. É o que o Enem uma vez chamou de o holocausto do oxigênio. O holocausto do oxigênio. Tudo bem? Então, no início, o O2 deve ter dizimado uma série de bactérias. A vida se adaptou ao O2 e deu uma função a ele. Mas no início, o O2 foi como se tivesse sido um poluente. Entende? Agora, qual foi a grande... Para mim, as cianobactérias fizeram a maior revolução da história da vida na Terra. A segunda maior revolução para mim é o surgimento da inteligência. Mas a liberação do O2 é que tornou tudo possível. Ao passar a usar a água, a cianobactéria teve uma grande vantagem, que é a abundância da água no planeta. Então, ao passar a usar a água, a fotossíntese pôde se espalhar pelo planeta todo, porque o planeta todo tem água. Entende? Então, a fotossíntese se espalhou e foi liberando O2. Quais são as consequências dessa liberação do O2? Pessoal, a partir daí pôde surgir a camada de ozônio, porque o ozônio é o O3. Só pôde ter ozônio depois de surgir uma fotossíntese e acumular o O2 na atmosfera. Aí surgiu o ozônio. O ozônio protege você e a mim do câncer de pele. Mas o ozônio teve uma importância anterior, que foi o surgimento da vida fora da água. Quando a vida estava dentro da água, ela estava mais protegida da radiação solar. A camada de ozônio tornou mais fácil a saída da vida da água para a terra firme, porque agora a camada de ozônio nos protegia dessa radiação. Então, a fotossíntese liberou O2. Do O2 surgiu o ozônio e a camada de ozônio nos protegeu. O que mais? Com o O2 surgiu a respiração aeróbica. A respiração aeróbica, por sua vez, permitiu o surgimento da vida complexa. Porque quando se utiliza O2 para gerar energia, se aproveita muito mais a energia dos alimentos. A fermentação é um processo de extração de energia dos alimentos que desperdiça energia. Seria impossível o nosso corpo se manter com base na fermentação. O surgimento do O2 fez surgir a respiração aeróbica. A respiração aeróbica aproveita muito melhor a energia dos alimentos. E com mais energia, pôde surgir um corpo complexo como o nosso. Então, as cianobactérias promoveram uma revolução incrível ao liberarem O2 na atmosfera. E lembre-se, depois foram elas que deram origem ao cloroplasto. Mas não acho que foi fácil acumular o O2, não. Esse gráfico está numa escala de tempo de bilhões de anos, começando com 4,5 bilhões de anos atrás, que é a origem da vida. Que é a origem da Terra. Em torno de 3,7 surge a vida. Nossa atmosfera praticamente não tinha O2. Aí surge uma fotossíntese que começa a liberar O2. Mas, pessoal, o tempo passa e a taxa de O2 não aumentou. Por que demorou bilhões de anos com fotossíntese para o nível de O2 na nossa atmosfera subir? Porque primeiro o O2 reagiu com todos os minerais que estavam disponíveis. O O2 vai reagindo com ferro, com minerais. Ele vai sendo consumido. Depois que o O2 oxidou tudo que tinha para oxidar, é que a concentração dele na atmosfera subiu. E aí, veja, surge a primeira célula eucarionte. Mais à frente, surgem os primeiros vertebrados. A vida complexa surge depois que o O2 se acumulou. Não teria como ter vida complexa, já disse aqui, com base na fermentação, que produz muito pouca energia. Tudo bem? Então, as cianobactérias promoveram uma enorme revolução.
uma enorme revolução, que tornou a vida complexa possível e hoje nós estamos aqui estudando. Olha que alegria. Agora vamos fazer o seguinte para o último slide, hein? O último. A biodiversidade é uma condição essencial à continuidade de Gaia. Lembre, Gaia é uma propriedade emergente que vem de toda a vida, precisa da diversidade. Não existe uma espécie mais favorecida. Cada organismo cuida de sua vida, cresce e tenta se reproduzir. As pressões seletivas, a persistência dos organismos em se desenvolver e se reproduzir, favorece alguns tipos de vida sob certas condições específicas. Isso é a seleção natural. Alguns vão estar melhor adaptados. Eles crescem, espalham-se, removem resíduos e fazem reciclagem. Ao fazê-lo, colocam grandes pressões seletivas sobre tipos de vida diferentes. Gaia é o resultado. Se não houvesse vida, a temperatura e a composição gasosa seriam previsíveis somente com base em fatores físicos. A produção de energia do Sol e as regras da química e da física determinariam as propriedades da superfície da Terra. No entanto, essas propriedades divergem significativamente das previsões baseadas apenas na física e na química. As ciências não biológicas não bastam para explicar o ambiente superficial da Terra. Então, o que ela está dizendo aí é que a biologia é uma ciência independente, que nós só entendemos o nosso planeta com a ajuda dessa ciência chamada biologia, a importância da biodiversidade para manter o equilíbrio do nosso planeta. Pessoal, esse foi um comentário meu sobre esse livro. Nós revisamos aqui vários assuntos de biologia. Eu espero que você tenha gostado, porque eu acho esse livro fantástico. Lee Margulis faz uma falta imensa, ainda mais no mundo cada vez mais governado por imbecis que não sabem nada de ciência. Uma divulgadora científica do porte dela faz muita falta. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Querido aluno, se você assistiu esse vídeo até o fim é porque biologia te interessa, é importante para você. Nós estamos no Mercado Livre vendendo esses mapas mentais. São 17 ao todo, com diversos assuntos de biologia. Eles vêm aqui nessa capinha plástica. E você tem aqui todos os assuntos. Você tem origem da vida, você tem bioquímica, tem DNA, todos frente e inverso. Todo frente e verso, todos eles em tamanho A3 e plastificados. Ó. Biotecnologia, organelas celulares, fotossíntese e respiração, nucleomitose e meiose, genética, embriologia, evolução, ecologia, microbiologia, grupos vegetais, histologia e fisiologia vegetal, zoologia, vem toda a classificação dos filos, atrás uma tabela com as características de cada filo, histologia, fisiologia. São 17 resumos e mapas mentais com os assuntos do ensino médio que você pode adquirir pelo Mercado Livre. Aqui onde tem embaixo do vídeo no YouTube a descrição do vídeo, vai ter o link ali, você clica ali no link ou copia e cola no seu navegador que você já cai na página do Mercado Livre em que esse material está à venda. Até mais!